Boa tarde, estamos aqui para a nossa live, que ela é mais do que uma live, na verdade ela é um encontro. Então já vou convidar aqui a minha convidada especial e na verdade parceira nessa live, né? Que é a Jaya. Esse pra gente, pronto, a Jaya que já vai entrar aqui na nossa live. Oi, irmã mais nova, que é assim que a gente está se chamando agora, irmã mais velha, que sou eu, irmã mais nova. E a gente está aqui hoje para começar, antes de começarmos a falar do tema que a gente escolheu, para fazer uma pergunta para você, que vai nos ouvir agora, que vai nos ouvir depois, né? Que é: me conta se você tem se reconhecido na sua própria vida. Porque é disso que a gente vai tratar. Não é sobre um livro, é sobre você se reconhecer. Então, eu estou aqui, a Ivete já está aqui, a Juscelia já está aqui. Então, a pergunta é essa, né? Onde você está se colocando e como é que você se sente nesse lugar? E é sobre isso que o livro Mulheres que Moram em Nós vai te convidar a esse reconhecimento. Fizemos esse livro a duas, né? Depois de uma apresentação muito legal, nós fomos apresentadas por um amigo muito querido, o professor doutor Antônio Alvimar, né? Que falou: nossa, essas duas têm muita afinidade, vou apresentá-las. E a partir disso, nós decidimos fazer um livro. Um livro que não foi assim, ele não nasceu de uma ideia, na verdade, ele nasceu das nossas vivências. E de onde vocês tiraram isso? De tudo que nós já experimentamos. Então, quero apresentar a vocês. Oi, Larissa. Oi. Quero apresentar a vocês a Jaya Calisto, a Fabiana Calisto, né? Que somos parceiras no Mulheres que Moram em Nós. Então, vou deixar, inclusive, hoje, né, em época de... Ah, eu até guardei, gente, um papel quando a gente se encontrou assim, em Balneário Camboriú, né, escrevendo o livro ainda. E olha que bonitinho, isso aqui foi ela que escreveu à mão, dizendo quem... Eu falei, eu vou falar quem é você para mim, você fala quem sou eu para você. E ela escreveu. Então, não tem nada a ver esse livro com livros escritos com inteligência artificial. Então, com vocês, Jaya. Boa tarde a todos que estão aqui na live, os que vão nos assistir, né? Carla, você começou com uma pergunta de muita responsabilidade emocional, né? Aonde você se reconhece na sua própria vida, né? Uhum. Isso que exige da gente consciência. Sim. E reconhecer na própria vida exige consciência. E como que a gente traz essa consciência? O autoconhecimento para o autocuidado. Que muitas vezes nós temos consciência, mas não temos providência, né? E Espera que eu vou consciência, repetir essa frase, que eu vou te cortar, porque tem coisas que a gente não pode deixar passar. Temos consciência, mas não temos providência. E depois eu vou falar porque eu quis repetir isso aí, tá? Pode continuar. por que que eu estou falando assim, né, Carla? Que muitas vezes a gente tem consciência e não tem providência. Acho que todos nós passamos por isso, né? Porque tomar providência é delicado, né? E a consciência sem elaboração não se sustenta. Então, a partir do autoconhecimento para o autocuidado, e é o que a gente faz, trabalhando com mulheres, você com licença 9, né? E esse Uhum. licença que está vindo agora, e trabalhando vamos dizer, pelo Brasil afora com as mulheres, né? A gente observa muitas vezes que a maior dificuldade nossa, né, muitas vezes é recomeçar. Sim. Então, é isso, muitas vezes eu tenho essa consciência que eu preciso recomeçar algo, mas eu não tenho providência. E quando eu tenho autoconhecimento para o autocuidado, eu consigo fazer melhores escolhas, né, assertivas, a partir de uma consciência elaborada, para se sustentar, né? Por isso eu Uhum. achei a pergunta bem Sim. responsiva, porque ela te traz para uma responsabilidade emocional, que é, né, você se reconhece na própria vida, mas como eu Uhum. faço isso, né? Consciência.
Sim, e eu quis começar com essa pergunta, porque esse também é o tema do livro. A gente quer que o livro, gente, não é um livro para você ler corrido, sabe? Peguei e tal, vou ler esse livro, acabei. Não, ele serve como oráculo, que se você pode fazer alguma pergunta num dia que você não estiver tão bem, vai lá. De repente, o universo você abre e está ali na história, porque são histórias de muitas mulheres, né? Que você vai se identificar. Então, eu comecei perguntando isso, onde você se coloca, onde você está na sua vida, porque nós temos muitos silêncios, né? Nós temos muitas dores que não são dizíveis, né? Mas que nos dilaceram e que não e que nos paralisam até. Então, esse título, Mulheres que Moram em Nós, hoje eu fiquei pensando, né? Mas por que que eu usei esse verbo? Por que que nós usamos esse verbo? Morar, né? É onde estamos, é onde exatamente isso. É onde a gente cria uma moradia. Então, é onde a gente se protege, é onde a gente se sente em segurança. E aí, quando a gente coloca mulheres que moram em nós, vem uma coisa assim, mas são muitas? Sim, somos plurais. Sem contar que temos o eu divino, o eu criança, o eu adulto. Temos também a anciã, a adolescente, a criança, e quando elas operam, a Norma está falando aqui, somos o nosso lar. E quando uma delas opera na hora errada, não vai dar bom, né? A gente já sabe. Então, o livro, ele chama tudo isso para espelhar isso em nós e a gente entender. Conversando com a Jaya ontem, ela falou sobre educação biocêntrica, e eu já vou trazer esse tema aqui, porque tem muito a ver, porque se eu não sei onde eu estou, ou não sei o que, que eu tenho que fazer, que providência é essa, como é que eu parto, né? Eu não tenho segurança. Então, vou deixar também a Jaya falar um pouco sobre essa educação biocêntrica, porque tudo parte desse ponto, não é, Jaya? Sim. Então, gente, a educação biocêntrica, eu estudo a educação biocêntrica e o princípio biocêntrico já há um tempo, né? E trazendo ele uma alusão para o nosso livro, né, Carla? Sim. Num capítulo nosso, nós temos lá a mulher utópica, distópica e entrópica. E eu gosto de trazer esse capítulo do livro sobre o olhar da educação biocêntrica. Por quê? Uhum. O que é a educação biocêntrica para as pessoas entenderem, né, Carla? É um convite a colocar a nossa vida no centro. As suas atitudes na vida está gerando vida? Tudo que você faz na vida é um gerador de vida? Porque para a educação biocêntrica, tudo aquilo que nos traz sofrimento não está a favor da vida, né? E dentro desse capítulo, que nós trouxemos com muito cuidado, com muito carinho, né? Nós temos a mulher utópica e a mulher distópica, que são mulheres, a mulher utópica é uma mulher que foge para o futuro, né? Para um futuro muito perfeito, uma perfeição que acaba paralisando. E nós temos a mulher distópica que paralisa-se no caos. Não é que nós vamos negar essas mulheres que existem em nós, às vezes é necessário passar por elas, mas é perceber qual delas estar a favor da vida em mim. E a partir daí, recriar-se. Porque muitas vezes, Carlos, o que eu trouxe aqui, né, sobre recomeçar, muitas vezes, escutando as mulheres, trabalhando com círculo, né, na clínica, o que eu observo é muito essa questão de recomeçar. E às vezes na vida nós vamos precisar virar semente novamente para renascer com mais potência, né? É Uhum. necessário. Então a educação biocêntrica, e eu falo disso com muito carinho no livro, porque tenho certeza que quando eu e Carla sentamos para poder falar sobre o livro, nós trouxemos isso com muito carinho, né? É justamente a sacralidade da vida, né? A sacralidade máxima da vida. E a gente Uhum. fez, né, Carla, esse livro com tanto cuidado, com tanto carinho, que a última coisa que nós pensamos na vida foi sobre valores do livro, né, Carla? Sim, não Sobre pensa. valores. Porque a intenção não era vender livros, era Sim, vender rituais de vínculos. Porque sim, é o que o sim. livro traz, o princípio do encontro humano. É, Uhum. no nosso lançamento, a gente fez muito isso, né, Carla? Uma vez que eu tenho visto pessoas, mulheres, usando o nosso livro para círculos de mulheres.
né? Sim. Ela vendeu um ritual de vínculo, porque a gente sabe que é através dos vínculos, somente através dos vínculos, genuínos e verdadeiros, é que a gente constrói uma inteligência afetiva. Então, é isso Uhum. que nós temos com o livro, essa inteligência afetiva, essa educação biocêntrica da sua vida estar no centro como sacralidade máxima. Porque quando eu consigo cuidar da minha vida no centro, não estou falando aqui de forma egóica, né? Eu Sim. consigo cuidar do meu entorno, porque quanto mais eu cuido de mim, quanto mais eu auto me conheço, mais eu me funciono e sei quem que me pode me visitar mais, quem pode me visitar menos, o que que eu devo frequentar menos, o que que eu devo frequentar mais. É só a partir do autoconhecimento. Então, E é interessante você falar, a gente nem pensou sobre o dia de hoje, mas veja como tudo coaduna quando a gente está conectado, quando a gente está fazendo pelo melhor, né? Hoje a gente tem na cultura aqui ocidental, né? E a gente pode falar dessa figura que a gente não está falando de religião, mas é uma figura muito importante porque se divide, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então hoje na nossa cultura que todo mundo fala do renascimento, né? Então, olha que interessante. Outra coisa, é um portal, 4 do 4 também. Então, isso tudo está muito junto. Então, olha que bonito a gente fazer esse chamado, porque o livro é um chamado, ele é um convite. Gente, não pensem em vocês, a gente aqui não vem de cura, não tem nada a ver com cura. Não tem nada a ver com fórmulas mágicas, sabe? Não, não tem nada disso. É tipo assim. Vou usar o tipo assim para ficar bem normal, tá? É eu coloco. você lendo e se identificando. E em nenhum momento pensando, nossa, minha amiga precisa ler isso aqui. Fulano precisa ler isso aqui. Não, comece por você, porque como a Jaya falou, esse biocentrismo aí, ele é o pontapé inicial de qualquer coisa, porque nós temos isso, né? Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente pensa primeiro para os outros e nos exclui. Não, é exatamente para isso. É para você se olhar, é para você se reconhecer, porque nós mulheres, nós somos maravilhosas, mas nós temos todos nós, né? E o livro também, ele não, ele, embora ele tenha esse nome, ele não é só para mulheres, porque o feminino, né? Ele habita tanto o homem quanto a mulher. A gente não fala em questão de gênero, não é isso. Então é tipo, e olha que legal, um homem lendo esse livro, quanto que ele vai conhecer do universo feminino? Já que a gente busca afetividade, reciprocidade, então tudo, a Jaya repete muito isso, né? A gente quer sim ter poder, mas ter poder com, que é o mesmo de compor com a pessoa, e não ter poder sobre, que é por isso que a gente vê que o mundo está assim, né? Porque a gente querendo ter poder sobre o outro, até porque a gente é frágil, né? Então a gente precisa, acha que precisa ter o poder sobre. E Jaya sempre convida e fala sobre o poder com. A Clau falou que o livro é necessário, ela que já recebeu o livro, porque a primeira edição, gente, esgotou. Estamos esperando a segunda agora, a gráfica já mandou, então a gente já vai enviar os outros, tá? A Clau falou aqui que ela sentiu que se fizermos os rituais e prestarmos atenção nos detalhes, pode haver cura sim. Sim, porque é o processo de cada um, né? É a Eu consciência. só falei isso de não falar porque eu acho muito complexo vender uma coisa assim, sabe? Então não é do nosso. A gente não vibra dessa forma, a gente entende que tudo é um processo e que não existe mágica, né? Então, a Jaya falando sobre isso. E o livro, Jaya, antes que você fale também, porque a gente está falando do livro, a gente conversa muito, a gente tem muito assunto. Ele também, ele sempre tem uma frase no início do livro, que a gente explicou aqui. Ele tem depois um chamado, e depois ele tem uma música que acompanha, porque é para também nos ligar à nossa parte sensorial, né? E a Clau continua falando, não é magia, é atitude pessoal. Exatamente, foi o que Jaya falou. Providencia, ação, né? A gente precisa de ação, não basta ficar só na mente, porque senão nada acontece.
Então tem isso, e a gente fez uma playlist, tá lá no Spotify, para você acompanhar a playlist, porque também as músicas vêm carregadas de mensagens. E aí a gente fala muito do feminino, fala muitas coisas, e esse foi o nosso convite, né? Então vamos deixar que Jaya fale também agora um pouco. Carla, eu vi você conversando com você ontem, né? Nós entramos em consenso por que que a gente escolheu o sábado, né, de Aleluia para estar fazendo essa live, né? Eu acho que conversa muito com o livro, penso que conversa muito com o livro, porque todas nós já passamos nas sexta-feiras santas da vida pelo nosso Calvário. Já Uhum. choramos, já indignamos, mas com uma percepção que existe dias de aleluia, né? Sim, Sábados de aleluia, para a gente renascer, né? Regestar com mais intencionalidade, né? Aquilo que eu falei no princípio da live, nós precisamos muitas vezes virar semente novamente para poder renascer com mais potência, é a poda que é necessária, né? sim. Quanto à playlist do livro, né? Eu sou uma facilitadora de biodança aqui em BH, né? E aqui a gente estuda muito a mediunidade musical. Então, dentro da biodança, a gente não pode colocar qualquer música, são músicas catalogadas. E o Rolando Touro, criador da biodança, ele diz o seguinte, que a música, antes de chegar no cérebro, ela chega nas células. Ela reorganiza o organismo. Então, por isso que a Carla teve essa ideia de trazer as músicas para o livro, sendo bailarina, né? Uma mulher que dança a vida, né? Sendo bailarina. Então, quando ela trouxe, foi bem interessante, porque ela vem da dança, né? Do balé mais clássico, com uma coisa mais coreografada. A biodança não, ela é uma integração existencial, por isso que a gente nem pode falar que é terapia corporal, porque vai falar da Uhum. nossa existência, né? Do processo existencial, você dança a vida dentro de um processo existencial. E as playlists, as músicas que a Carla, né, que a gente foi escolhendo juntas, são músicas que a gente pensou nisso, nessa reorganização das células, do ser. Por isso que a gente não colocou as músicas, foi assim, bem a dedos, né, Carla? A Carla foi bem a dedos, por ter essa mediunidade musical sendo bailarina. Uhum. Ah, isso é muito legal. E a Jaya falou agora, né? Porque nós não nos apresentamos até agora. Claro que muitas pessoas que vão assistir a live nos conhecem, já nos acompanham, mas para aqueles que não nos conhecem, né? A Jaya já falou que ela é uma facilitadora clínica da biodança. Eu vou falar subjetivamente dela e depois deixo que ela fale objetivamente, tá? Então, gente, eu conheci a Jaya. E eu fiquei impressionada com ela, né? A gente se encontrou aqui em Balneário Camboriú e assim eu falei, nossa, ela é irmãzinha mesmo, porque ela vibra do mesmo jeito que eu vibro, no entusiasmo, no ter o divino dentro, na verticalização, de estar sempre pensando para cima e nunca para baixo, e na alegria, porque tanto ela quanto eu já passamos por muitas coisas nessa vida. Mas a gente aprendeu, acho que nosso verbo é esse. Aprendemos a dançar a vida, a dançar todos os nossos processos. Fiquei até arrepiada agora quando eu falei sobre dançar, porque é isso. Gente, é tão mágico, agora eu posso falar de magia, que às vezes você acorda e só por ter colocado essa música que já conversa com suas células e por deixar seu corpo falar por você, nossa, muda completamente. E são coisas tão acessíveis, sabe? Tão acessíveis. A Ivete falou que e nós duas juntas, né? O universo conspirando. Então, são acessíveis e a gente não utiliza, assim como a gente não utiliza a respiração, né? A gente, assim como não utilizamos olhar para as nossas antepassadas e pensar como é que elas lidaram, o que é que elas fizeram, o que é que elas deram conta, o que é que elas não deram conta. E aí eu olhei para a Jai e falei, nossa, ela é muito legal. Ela cura através do silêncio e das palavras. Agora eu posso falar de cura, porque ela faz convites para que a pessoa se cure, né? E não somos nós. A gente só facilita esses processos. E ela dança a vida. E eu adoro gente animada, gente que faz festa com a vida, gente, porque coisas ruins nós teremos que passar por elas. Então eu sempre falo que é uma poupança que a gente faz,
Porque nos momentos desafiadores, né, a gente tem onde buscar. E essa vibração, você não tem ideia da potência de uma vibração de alegria, de olhar para tudo com bons olhos, sabe? Então, foi isso que me fez ficar encantada pela Jaya e dizer para ela, porque ela não é muito das mídias, não, sabe? Você precisa cumprir seu papel. Eu sou meio mandona às vezes, sabe? Sou virginiana, então eu gosto de. Quando eu vejo um talento e vejo alguma coisa, eu quero que a pessoa se expresse, se manifeste. Então, foi esse encontro, né? E a gente ficou muito feliz. Passamos alguns dias juntas aqui, conversando sobre o livro, e ficamos encantadas, né, com a vida. Então isso reforçou vida em nós duas. E o livro ele é a expressão disso também. Sim, Carla, desse encontro, né? É, Uhum, eu quero que saiba que é recíproco, né? Eu conheci a Carla, como ela já disse, né, através do professor Alvimar. Nós estudamos juntos, eu e o Alvimar, e ele achou que nós tínhamos a ver e foi isso, né? E encontrar com você, Carla, existe no mundo transcendental 7 tronos, né? O da lei, do amor, da prosperidade, da intencionalidade. E a que eu encaixaria você seria o trono da geração. Como você acabou de falar aí, né? É, o poder com e o poder sobre. O poder com constrói, o poder sobre destrói. Por que esse trono da geração? Porque você, Carla, você não é superficial e você gera o novo na vida de quem te rodeia. Né? Você vai achando talentos e, igual você disse, eu não sou das mídias. Para mim estar aqui às vezes é delicado, né? Porque eu não sou da uhum, mídia e tal. Mas você vai lá e convoca, né? Você é a presença que convoca presença, né? Nas pessoas que estão à sua volta. E não é esse poder sobre, você é o poder com. Né? Você traz todo mundo, vamos juntos, né? De mãos dadas, uhum, juntos. E isso eu achei bárbaro em você, né? Uma mulher que tem uma, uma jornada muito longa e descobrindo pessoas pela vida. Vem trazer o poder comigo aqui, ó. uhum. Vamos Sim. junto. E é com todos, né? Com um, com outro, sabe? É com todos à sua volta. E isso te faz um ser especial, né? O trono gerador. Eu costumo dizer para a Carla, né, nas nossas conversas, que ela é uma imperatriz, né? Que sabe usar o poder, mas não um poder tirano, né? É Uhum. esse poder harmônico, afetivo, né? Essa inteligência afetiva, né? Junto com a temperança, Importante. né? Que é essa coisa alquímica de tirar a gente do chumbo da ignorância para o ouro da sabedoria. Sim. Nossa, essa alquimia aí é a mais bonita das alquimias, né? E a gente, quando a gente escreve aqui no livro, Bem-vindo ao seu agora, é isso. E eu quero ler aqui o que eu escrevi sobre a Jaya, tá, gente? Jaya Calisto é uma mulher que carrega a sabedoria do silêncio e o dom da palavra que cura. Jaya é verbo em carne viva. É poesia que anda com os pés descalços sobre a terra da ancestralidade, porque ela é conectada com tudo isso. Ela escuta o que não foi dito como psicanalista, nomeia o que estava esquecido, transforma dor em linguagem e amor em presença. Ela é uma educadora da alma. Lá, tipo Sócrates, né? Dizia isso também. E parteira dos processos profundos. Sua voz se entrelaça à memória de tantas mulheres que vieram antes e desperta em quem a lê ou escuta o chamado de volta para casa. Jaya é dessas presenças raras, planta com delicadeza e colhe com dignidade. Com ela, em parceria, gente, escrever foi tudo. Foi rito, foi caminho e foi também retorno. E é para esse retorno que a gente está te convidando, tá? Aqui, para, de posse do Mulheres que Moram em Nós, também participar dessa jornada conosco. Eu vou ler aqui, a Lília agora entrou, que é uma querida também, né? A Ione está aqui. Ela falou, Jaya, faz muito
foi muito assertiva sobre descrever Carlinha. Isso mesmo. Duas mulheres com muitos adjetivos, que bacana. E Lília é mais uma dessas, né? E aí, gente, tem uma coisa aqui no livro também, que a gente fala assim, qual que é o diferencial? O diferencial, como a gente falou, é que a gente não fez livro para virar best-seller ou para vender, tanto que, assim, as pessoas me perguntaram, foi difícil escrever? Eu falei, olha, não, a gente só teve que fazer de forma independente. Por quê? Quando você vai para a editora, você tem que seguir o que a editora diz para você. Vocês veem na internet, né? Escreva um livro, eu vou te ensinar como escrever o seu livro. Esse livro, ele é pura alma, ele é pura espontaneidade. A gente não se preocupou, sabe, com a técnica. A gente se preocupou em compartilhar essência, porque é o que tem valor para a gente. Tem tanta coisa bonita por aí, mas sem alma, né? Então, o que a gente queria era que todos que lessem se vissem refletidos, sabe? Que fosse esse olhar. Então, eu faço questão de Aya também, a gente coloca na caixinha, sabe, o livro. Ele tem uma caixinha, ele vai na caixinha, ele vai com lacinho, ele vai com marca-texto. Não daria para fazer isso nas plataformas. Sem contar, Jaya, que sabia que a plataforma, para você colocar capa dura, eles não aceitam. É uma loucura. E aí, até o prefácio, que foi lindamente escrito pelo professor que nos apresentou, não, o prefácio só pode ser um parágrafo. Então, são tantas coisas, assim, imposições, que eu acho que nos afasta muito daquilo que a gente quer. Então, nós decidimos, vamos fazer do nosso jeito. Porque é a Muito expressão do amor. nosso ser. Eu acho que o mundo está carente, a gente está identificado com tantas coisas que não somos nós, então a gente está carente dessa autenticidade. Então o livro, ele traz isso. Então ele tem várias histórias também sobre mulheres, com o nome de mulheres. E antes de falar mais sobre ele, vou deixar a Jaya trazer também o que é importante assim para ela, por que ela acha que seria bom a pessoa ler esse livro, ou mesmo presentear, depois vem aí Dia das Mães, né? Que pode ser presentear a avó, pode ser presentear sua irmã, sua prima, sua vizinha, aquelas mulheres que você sabe que podem mais, que precisa sair desse espaço de dor. Vamos lá. Carla, então, com todo esse tom aqui, né? Nós não trouxemos no livro só mulheres empoderadas, nós trouxemos as mulheres do cotidiano, né? A psicopatologia da vida cotidiana, nas mulheres, sobretudo. E por que ler esse livro? Porque ele também está falando da gente não de uma coisa, como é que eu vou te dizer? Não só de algo muito belo, muito bonito, não, mas está trazendo as sombras que a gente carrega no nosso dia a dia, a maneira como a gente atua na vida, como foi que a gente, como é que eu vou dizer? Como fomos criadas e educadas para atuar e ser no mundo. Uhum. Então, o livro ele traz esse convite que você pode sim ser vulnerável, que inclusive se reconhecer vulnerável e fraca é difícil para muitas mulheres nesse mundo contemporâneo da mulher, Um né? mundo que internalizou o masculino, né? A mulher acha que ela só tem poder se ela se masculinizar, algumas mulheres. Muito forte, onde você tem que dar conta de tudo, aquela famosa frase da mulher guerreira, né? Uhum. Então, o livro que traz essas mulheres também vulneráveis, que pode sim vulnerabilizar, que a gente pode pedir ajuda sim, mas de que lugar que nós estamos pedindo ajuda? Porque para muita gente, Carla, pedir ajuda é se colocar numa condição menos. Mas eu posso pedir ajuda a partir da autoridade. Sim, Para não ser, a vida não ser tão pesada, né? Então, às vezes a pessoa, o pedir ajuda para ela é uma fraqueza. Mas se eu pedir a partir de uma autoridade, né? sim. Pedir, dar-se e receber.
Então, o convite é isso, você pode pedir ajuda, não de uma maneira como fraca, né, como quem está quem, mas eu posso pedir ajuda além, num processo de autoridade, pedir a partir da autoridade. Então, isso a gente trouxe com muito cuidado no livro, né, trazendo essas mulheres também vulneráveis, também que a vida a fez assim, né, mulher que reproduz o machismo, isso está cheio, Sim, estão sim. cheios de mulheres, né, os patriarcados de saia, mas não Uhum. é assim porque ela quer, porque fala que Ouvi, machismo. gente, espera, deixa eu repetir isso, Jaya, que eu acho incrível. Patriarcado de saia. Porque a gente reclama tanto, tanto, e acaba fazendo o mesmo. Não se cura uma situação desse jeito. Então, esse, né, também é um ponto importante. Continua, por favor. Então, quando a gente nós fomos escrevendo o capítulo do livro, foi justamente isso, não é trazer um mundo perfeito, mas um mundo possível e um mundo que a gente dá conta. E até as mulheres que reproduzem o machismo precisou ser assim. Muitas vezes estão sozinhas, são mães solos, têm que dar conta de tudo só, né? Aham. E aí e não sabe que pode ser leve, que pode ser diferente, né? Que eu posso pedir ajuda, né? E o livro traz isso, né? Traga a sua vulnerabilidade para o mundo. Né? A Sim. Brené Brown, ela traz que um dos grandes problemas das pessoas é a vergonha. Que se Uhum. talvez não existisse vergonha, as pessoas talvez pedissem mais ajuda. Né? Uhum. E é isso, vamos tirar essa sombra da vergonha e podemos ser vulneráveis, sim, pedir ajudas. É o que eu acabei de falar no princípio da live, né? Que a gente, esse livro não era, a gente nem pensou em valores, não pensamos, nós pensamos em um ritual de vender vínculos, né, do Uhum. princípio humano, que é isso, é a gente estar junto, é a gente dançar o livro juntas, é a gente discutir o livro também juntas, né, em qual mulheres aqui a gente se identifica, né, qual é mais difícil da gente reconhecer, né, e muitas vezes aquela parte nossa que a gente tem mais dificuldade em reconhecer é a parte que mais precisa de amor, sobretudo o nosso amor. Uhum. É E um é convite prático. interessante que também o Antônio Alvimar, que é o professor que nos apresentou, e a gente já falou sobre você, que hoje ele entrou na live agora, e eu tinha até convidado ele, né, para ele, se ele tivesse um tempinho, para ele entrar na live e falar um pouquinho também, porque ele é essa figura maravilhosa que a gente admira muito. Vou até dizer que se ele estiver disponível, para ele falar um sim aqui no comentário para mim, que eu te convido, tá bom? Então, me fala se você pode fazer isso, uma participaçãozinha rápida, que vai abrilhantar muito também a nossa live aqui, falando do Mulheres que Moram em Nós. E quando o Jaya falou que a gente deixa de transformar muita coisa por conta da vergonha, deixa também por conta do orgulho. Deixa também por conta de ter crenças, que é chato falar crenças limitantes, mas elas são reais. E, gente, às vezes a gente está tão nesse. Ontem a gente falou disso também, né? Do gozo na dor, que a gente não se aparta do sofrimento, a gente não se aparta da tristeza, carregando aquilo como um troféu. Não, Carla, você está louco? Você está falando que eu gosto de sofrer? Processos inconscientes. Então a gente busca essa clareza. Vou convidar então o Antônio Alvimar para estar aqui com a gente, tá? Um instante. Pronto. Convite feito. E assim, aí quando o Jaya fala disso, né, da vergonha, da gente. Oi, como vai? Hoje ele tá super bem, ele tá na praia, curtindo, muito merecidamente, porque ele merece, que é o tempo inteiro trabalhando, estudando, e foi quem prefaciou o Mulheres que Moram em Nós. Então, um pedacinho seu tá aqui também, tá? E a gente fica muito feliz com isso. E outra coisa, representando um masculino e um feminino curados, que é muito importante. Dável. Com vocês, Antônio Alvimar. Boa tarde, né? Então eu queria agradecer a oportunidade de poder participar desta grande empreitada, né, feita aí por Carla e Jaya.
duas pessoas assim muito distintas, né? Exatamente porque são pessoas que conseguem equacionar, né? Equilibrar essas forças da natureza e torná-las mais harmoniosas. Exatamente porque a questão da harmonia está exatamente nessa capacidade que a gente tem de integrar essas diferenças, né? E aí, então, essa conexão com a natureza, conexão com a água, conexão com a terra, conexão com o fogo, conexão com o nosso interior, o mais profundo. Penso que Carla e Jaya, né, são duas figuras que exatamente conseguem trazer essas forças para o equilíbrio, né? E acho que por isso estão juntas nessa empreitada e conseguem consigo ver em vocês duas, né, essa conexão muito profunda. Primeiro, conexão naquilo que se refere à dança, a Carla Sim. com o balé e a Jaya com a biodança. Essa conexão com a terapia, né, a Carla com a psicanálise, a Jaya aí com a psicanálise e as terapias integrativas, né, essas terapias que nos ajudam a integrar o nosso ser. Depois essa conexão com a espiritualidade, exatamente perceber nessa espiritualidade que se espalha, né, que se expande nos diversos elementos da natureza e conseguir trazer isso também para dentro de nós, né, dando essa harmonia. Me lembro o professor Leonardo Boff, quando ele diz, né, que até o caramujo que está passeando no jardim da nossa casa tem uma relação com a galáxia mais distante. Então, acho que é exatamente isso, essa conexão, né, com as outras expressões de vida que estão colocadas ao nosso redor, a vida da formiga, a vida das plantas. Acho que essa conexão se expande, né, inclusive também nos grandes mestres da espiritualidade. Lembro uma frase de Francisco, né, São Francisco de Assis diz, né, pise com carinho nas pedras, porque elas também são nossas irmãs. Então, acho que é essa ternura que se expande em todos nós. E penso que o texto escrito por Carla e por Jaya tem exatamente a oportunidade de nos oferecer esse feminino que abre portas, esse feminino que ameniza, esse feminino que suaviza, esse feminino que torna o mundo mais bonito, esse feminino que vence a brutalidade, que vence a violência, esse feminino que nos faz olhar para o mundo de uma forma mais terna. Eu acho que a palavra ternura é a palavra que eu adoro, né? Eu Que a também. palavra ternura, acho que ela está na respiração, está no jeito que a gente fala, está no jeito que você pega nas coisas, está no jeito que você toca nas pessoas, está no jeito que você olha. Então, acho que a ternura sintetiza exatamente esta obra que vocês duas oferecem aos leitores de uma forma muito generosa. Eu agradeço, né, a oportunidade de conviver com vocês duas e recebo todos os dias as energias. E com certeza a minha convivência com vocês me torna também uma pessoa melhor. É o meu agradecimento, a minha gratidão, vocês permitirem caminhar perto de vocês. E você também, né, Jaya? Porque assim, eu falo, né, que eu vou falar de forma bem coloquial aqui. Ele foi meu professor no jornalismo, mas ele me entende, porque é o que eu falo, a gente pode ser espontâneo, né? Acho que está faltando muito disso. E eu era apaixonada pelas minhas aulas de filosofia. Então, tudo que eu sou, eu devo também, porque encontrar mestres na vida da gente, porque a gente, todo mundo é mestre, mas tem mestres que nos ensinam pela dor, né? E tem mestres que nos ensinam com essa ternura. E a primeira frase que ele me falou na universidade, e isso tem 26 anos, né, eu acho. Ele falava: se o conhecimento não nos faz sensíveis, de nada vale, sabe?
E aquilo me encantou, porque eu acho que é esse espaço de sensibilidade, de percepção do outro, porque senão não adianta nada. Então, foi alguém que falou assim: é por aí mesmo que você está caminhando, está tudo certo. Então, ter alguém que valida o jeito de ser da gente, e esse alguém é alguém que a gente admira, poxa, é maravilhoso na nossa jornada. Jaya? Eu tive a honra de fazer uma formação em psicanálise com o Alvimar, nos tornamos amigos, e ele sempre com essa sensibilidade. E eu acabei de falar aqui, Alvimar, sobre a educação biocêntrica, né? E você traz o Leonardo Boff, estudei muito Leonardo Boff na biodança. A questão de, quando você traz também, de pisar nas pedras com cuidado, isso é princípio biocêntrico, né? E o Alvimar traz essa questão da educação biocêntrica, talvez sem ele saber, o tempo todo, na maneira de agir, na maneira de ser, na maneira de dar aulas, né, de conduzir seminários, porque é isso, né, essa inteligência afetiva e esse afeto, que é onde o Alvimar Pato traz muito isso, a ternura e o afeto. Imensamente grata por tudo, imensamente grata por você ter me apresentado, Carla. Fizemos uma parceria fantástica, né? E estamos aqui, né? Se você teve esse olhar sensível de falar, não, vou apresentar essas duas, porque pode ser que, né, deu um match, vamos dizer assim, né? E deu a partir disso nasce o livro que carinhosamente você prefaciou para gente. A Muito Cláudia está obrigada. falando aqui que o prefácio ficou maravilhoso, e ficou mesmo, né? Ele resumiu tudo que a gente queria dizer, assim, e foi muito bacana. Muito obrigada. E ainda falando aqui sobre ternura, né? Sobre afeto, tem uma parte do livro que eu amo. Jaya fez uma carta de perdão aos homens, né, das mulheres para os homens, e eu fiz uma carta de perdão dos homens para as mulheres. Porque, gente, tudo que a gente quer é conciliar. Nós temos uma energia aqui conciliadora. Você pode achar que a gente fala no livro sobre o feminino, que a gente vai ficar brigando com o masculino. Não tem nada disso no livro. Tem, como o Jaya falou, cada um se colocar em seu lugar, sabe? E a Ivete está dizendo aqui: estar no meio de vocês foi emocionante, sabedoria, acolhimento e ternura. Que Jesus abençoe grandemente vocês, porque ela foi com a gente na última viagem também, que a gente faz esses encontros, né? Umas viagens terapêuticas. E o Antônio Vilmar estava lá também. Então, esse movimento de reconciliação que a gente colocou no livro, particularmente, eu gosto muito. E também o professor trouxe aqui a natureza, falando dos elementos. Nós temos no livro também falando sobre os elementos, porque tudo que tem aqui nesse mundo parte de terra, água, fogo e ar. Então, tem um capítulo também que a mulher pode se identificar com qual elemento é mais presente nela. Porque se eu sou só terra, apenas terra, se o meu elemento predominante é terra, eu preciso buscar água para me fecundar, né? Senão essa terra vira poeira, não dá nada. Então, se eu sou muito... O fogo depende do ar. Então, tudo que está no livro gira em torno de uma interdependência que eu vou chamar de interdependência afetiva, afetuosa, terna, que nos traz para esse espaço mais molinho, sabe? Um espaço de coração, de acolhida, de toque, de olhar para o outro e falar: que bonito. E quando o outro consegue as coisas, ao invés da gente invejar ou competir, a gente dizer: que maravilhoso, alguém que está conseguindo. Sinal que eu também posso produzir, porque somos nós que produzimos paz, amor, alegria e prosperidade em nossa vida. Jaya. Carlinha, você está falando dos 4 elementos, né? E lembrando que a gente tem os 4 elementos no corpo, né? O corpo é a terra, a nossa água, o nosso sangue, o nosso suor, nossos líquidos, né? Corporais, o ar, o nosso sopro de vida, né? O nosso intelecto, o fogo, a nossa conexão conosco mesmo, com o divino, né? Com
consagrado aquilo que a gente tem, e a conexão com a materialização é com fogo, né? Com o elemento fogo. Então, os 4 elementos nós trouxemos de uma maneira bem assertiva, mas lembrando também que ele está no nosso corpo também, né? E, sobretudo, o fogo fecha aí, por isso que colocamos muitos ritos no livro, né? Porque é a nossa conexão conosco, né? Com o divino, com o sagrado, aquilo que você tem como sagrado para ti, né? Deus, Jesus, Buda, orixás, e a nossa materialização no mundo. Então, por isso que o livro, né, Carlinha, a gente podia falar um pouco sobre os ritos, porque quando fala a palavra ritual, muitas vezes as pessoas assustam, né? Sim. E eu falei, inclusive o professor está aqui com a gente, né? Que árvore que é essa aí atrás? Tão bonito, né? Porque eu adoro as É uma árvores. mangueira. É uma mangueira. A mangueira, para mim, gente, é um exemplo disso. Porque a mangueira, ela oferta, né? Ela coloca as manguinhas lá e fala, toma, é para você, tá pronto, né? A gente não sabe fazer isso. Então, por isso que eu falo que o livro da minha vida chama-se Natureza. Porque para onde eu olho, eu vejo um ensinamento. E por que que eu falo que é ensinamento e não aprendizado? Porque aprende quem quer. Ensinamento por si só não faz nada. Ele está lá se você não utiliza, né? E aí, voltando agora para o ritual. Ai, vocês fazem ritual no livro? Não quero. Gente, tudo é rito. Ontem, conversando com o Jaya, escovar os dentes pela manhã é rito, é uma prática. Então, assim, o ritual a gente colocou porque depois que você lê a história, você volta para você, reflete sobre você, tem a música também, como eu falei, para uma parte sensorial. E depois, o ritual, tipo, escreve, amassa, incinera, joga fora, é para aquilo ficar mais forte em você. Você dá um tempo para aquilo e internalizar. Então, é intenção, sabe? É intencionar e não simplesmente só passar pelo conteúdo. Então, por isso que nós colocamos o fato de você trazer uma ação para aquele momento. Sim. Querem completar? Os dois fiquem à vontade. Me permita só, acho que é super importante, né? Porque a gente vem de uma tradição, que é uma tradição assim de uma espiritualidade antropocêntrica, né? E essa espiritualidade antropocêntrica, ela teve muita dificuldade de nos conectar com elementos da natureza. Inclusive, esses elementos eles foram afastados do nosso cotidiano, né? Apesar que mesmo na liturgia cristã a gente tem diversos rituais, né? O fogo está presente, a água está presente, o ar está presente. Só que esses elementos eles não aparecem assim de uma forma tão visíveis, né? Visíveis. Então, estar perto do fogo, estar perto da água, estar perto, tocar a terra, sentir a terra, pisar na terra, permitir que o ar toque no corpo, isso é fundamental também, né, para ajudar o ser humano nesta sua experiência de se integrar também com a própria vida, né? Muito bom. Jaya? Os ritos é o que o Alvimar acabou de falar. É uma integração da própria vida, a sua vida, né? A sacralidade da vida. Os ritos nada mais é que isso, né? Como você colocou, Carlinha, a vida ela é um ritual. E se a gente não tem esse ritual, ela não funciona, né? Então, o Alvimar colocou muito bem. E acredito que isso, né? Por isso que a gente trouxe os ritos para o livro, justamente para essa conexão com a gente mesmo. Que é um momento que você entra numa introspecção honesta, porque muitas vezes, no momento que a gente está passando por algo delicado, é muito difícil você ter uma introspecção honesta naquele momento do caos. Mas os ritos nos dá essa oportunidade, né? Que é um fogo que você acende, é uma escrita terapêutica que você faz. Algo que a gente vai consagrando pela vida, como aqui no livro A Oração que eu trouxe, né, A Carta aos Homens, né? Isso vem de um rito. Então, tudo isso é essa conexão com a gente mesmo, com a nossa dor, com a nossa potência, com a nossa vulnerabilidade.
e a partir disso, como que eu posso atuar na vida, no mundo, no meu entorno, né? Para que eu não inunde o meu contorno. Os ritos nos auxiliam nisso, não falo que é tudo, né? Porque a gente precisa do autoconhecimento para o autocuidado. E o rito é só um auxiliar para que a gente possa entrar numa consciência, né, para sustentar, porque a consciência, como eu disse, sem elaborar não se sustenta, para melhores escolhas assertivas. Sim. E aí eu estava lembrando, né? Porque a gente fala tanta coisa que a gente quer falar na live, depois a gente não fala nada, porque a gente vai aqui pro espontâneo, é o que vem, e acho isso a parte mais bonita de tudo, na verdade, né? E aí eu pensei, né, que a gente estava falando assim, que tem duplo sentido esse nome, né? Mulheres que moram em nós, que são as mulheres que nos habitam, as mulheres internas que a gente traz, e esses nós cotidianos, né? Que às vezes eles não aparecem, mas eles nos apertam. E às vezes a gente não expressa, não fala, e eles vão te sufocando num ponto que às vezes a gente estraga a história demais, sabe? Então, por isso também somos nós. As histórias, elas são muito simples por isso. Às vezes é um mau humor, às vezes é uma irritação, às vezes é porque você é abusada, assim, no sentido de você se colocar disponível para todo mundo e depois você reclama de uma coisa que você mesmo está escolhendo, né? Então, são essas histórias muito tranquilas. Tem assim, tem uma história que Jaya gosta muito, que é a mulher que mastigava ausências, porque ela não estava buscando comida, ela estava buscando um alento na comida, criando um círculo, né, de um ciclo vicioso, porque ela comia para ter algum prazer, depois se sentia culpada pelo prazer que teve e comia mais. Então a gente faz isso com tantas coisas. Tem uma história de uma Fabiana que não é a Jaya, que a gente escreveu assim, ela chorou debaixo do chuveiro, ela chorou no carro, ela chorou no trabalho e hoje ela não chora mais. Então, se vocês quiserem descobrir por que ela não chora mais, está lá no Mulheres que Moram em Nós. E nós temos agora só 8 minutinhos e eu vou deixar vocês dois falando que são duas pessoas incríveis. E antes disso, eu só vou dizer uma coisa, olha, para todos nós, homens e mulheres, seres humanos, sabe? A gente tem que começar a olhar e pensar nas conversas que não aconteceram, das emoções que foram engolidas e das versões nossas que ficaram pelo caminho. É sobre isso que a gente fala. É isso que a gente quer que você se conecte. O livro não é para você ler, é para você se aproximar de quem você é. Isso, Carlinha. Carla, você trouxe, né, esse nós, né? E esse nós é justamente esse desatar o livro, penso que ele traz esse desatar dos nós, que são as feridas, né? Os choros, a mulher que mastigava ausências era uma mulher que comia as emoções, né? E que muitas vezes, outro caso da Fabiana, né, que está no livro, que chorou, 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 quantas vezes não chorou calada e sem se expor para o mundo? E é um livro que é independente de gênero, né? Esses dias eu estava dando uma aula e eu trouxe uma pessoa para falar do feminino na questão jurídica, né? E a conclusão que nós chegamos foi, não existe, porque começou uma militância, um debate, né? Que homem é isso, que homem é aquilo, que homem é aquilo outro. E eu falei, pera, gente, não existe homem ou mulher ruim, existem pessoas. Sim. Que não é nem ruim, que às vezes não está na sua plena consciência, né? Na sua expansão de consciência. Uhum. E é por aí, né? A gente ter essa consciência para parar de jogar em cima de um gênero, né? A Uhum. unidade, ela independe de gênero, né? Não tem isso que o homem é mais isso. Sabe? A gente sabe, tem questões biológicas, hormonais, mas não é isso que faz um homem ser ruim ou uma mulher ser ruim. É uma questão de consciência, não é gênero, consciência. Sim.
sim. né? Algo tão dito agora e os gêneros estão brigando, né? Guerra dos sexos, Enquanto né? a gente tem é que pacificar, né? Então, eu acho que nós três aqui somos dessa linha, né? A gente trata do humano. O que que vem para somar e o que que vem para separar, né? Então, acho que a gente pode agora, né, finalizar, né, dizendo que no Licença Felicidade é a viagem, que no Mulheres que Moram em Nós, gente, que cada um possa encontrar um pedaço de si, um pedaço esquecido, mas que pode ser determinante, né, para o que você ainda quer caminhar. Porque tem mulher que fala assim comigo: ah, não dá tempo para isso mais não. Você imaginar que tem 20, 30, 40 anos pela frente, isso é uma vida. Ou que seja um dia transformado, um dia na base da compreensão do entendimento, justifica a vida toda. E eu vou deixar ele terminar nossa live em grande estilo, assim, finalizando e falando em nosso nome, né? Pode ser, né, Jaya? Pode, E claro. agradecendo a todo mundo que está aqui, aos que vão assistir ainda, porque a gente escolheu feriado no meio-dia, né? Só para os fortes, mas vai ficar gravado, tá, gente? Acho que é uma oportunidade, né, de fazer um reencontro. Acho que ao pensar, né, eu fico olhando aqui a partir da minha subjetividade, né, quando você fala mulheres que moram em nós, na clínica todos os dias, na terapia, o quanto que nós encontramos de mulheres que não se permitem se descobrir como mulheres, ou porque a história não lhes permitiram ser mulheres, ou porque moraram em ambientes onde não lhes permitiram também ser mulheres, sentir como mulher, ter vontade de mulher, se vestir como mulher, né? Então acho que é uma oportunidade. E quanto que nós descobrimos, né? E temos dificuldades, mulheres que têm dificuldade com o seu próprio corpo, dificuldade com a sua própria aparência, dificuldade com a sua própria sexualidade, dificuldade de ser simplesmente mulher. E descobrir, né, esta beleza divina, esse sopro divino, né, presente, que é o sopro do feminino. Eu acho que o feminino é um sopro divino, né? E voltando novamente ao Leonardo Boff, né? O Leonardo diz o seguinte, né? Que Deus é tão terno, Deus é tão generoso, ele só pode ser feminino, né? E aí ele diz, né, que no rosto materno de Deus, que Deus também se expressa, né, não só na maternidade, mas Deus se expressa também, é o divino que também se manifesta no feminino. Então acho que redescobrir o feminino é redescobrir também esse divino escrito no corpo da mulher, né? Dessa mulher que se manifesta como ser divino, que irradia o divino e que tem muito a fazer para ajudar a curar a humanidade. Eu acho que o feminino, ele tem esse poder de cura, tem esse poder de cicatrização, então esse poder de dar e de fazer nova todas as coisas. Que lindo, né, Jaya? Lindo, Mar. Muito lindo. A face materna de Deus, né? Lindo. Jai, agora com você. E a Lília falou aqui, que bom que vocês estão nos oferecendo através desse livro. Estou feliz e está na espera, ela está na espera, né? Lília que saiu, gente, lá da Serra do Cipó, foi a Belo Horizonte para o lançamento do livro e saiu de lá sem o livro, porque ela abriu mão para que outra pessoa recebesse, mas o dela vai chegar, tá? A Ivete também falou maravilhoso. Ouvimar, que bom te ver hoje. Obrigada, gente. Agora com o Pode Jai. deixar que eu vou lá em Guanambi. Isso, vai. Não, Estou devendo uma visita para a Adélia e estou devendo uma visita para a Ivete. Tem que ir. então, Carla, eu fecho essa live, né? Com muito carinho, com muito respeito às leitoras, as que estão lendo, as que vão ler ainda, né? Que cada uma possa se encontrar, se reconhecer,
partes negadas de si, né? E lembrar que as partes negadas de si é aquilo que mais precisa do nosso amor e do nosso amor, sobretudo, do nosso próprio amor, né? Que a gente terceiriza o amor, né, para o outro. Uhum. Então, que a gente tenha esse princípio biocêntrico de colocar a nossa vida no centro, a nossa vida como sacralidade máxima, porque assim eu consigo cuidar de todos ao meu entorno, né? Mas seria isso, que todos nós aqui, tenhamos portas abertas e caminhos encontrados pela vida. E aí que você consiga se conectar com a mulher que você deseja ser. É um direito seu, né? Esse florescimento. Então, que seja isso. Gente, muito obrigada a vocês, muito obrigada pela Obrigada, Carla. Obrigada, participação, Alvimar. professor, Jaya querida. E sigamos, porque nós estamos escolhendo essa luta. E essa luta é das mais bonitas. Falar em nome do feminino. Beijo, até, tchau.